Olá, canal Códigos da Bíblia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o anticristo. Muitas pessoas acham que o anticristo é um homem. Existem várias teorias sobre o anticristo, né? Alguns dizem que é um líder político, outros dizem que é um líder religioso, outros dizem que é um líder político e religioso. E assim, eu tenho quase certeza que não é nenhum desses. Não é um líder religioso, não é um político, não é nem os dois, entendeu? Eu acredito que uma vez um pastor falou uma coisa muito interessante que eu acho que tem tudo a ver. Só que ele acredita que é um homem, né? É um líder, é uma instituição política, religiosa e tudo mais. E só que ele disse uma coisa interessante, que foi o seguinte, que o anticristo, ele vem nas pisadas do Cristo. E isso é muito interessante, por quê? Porque eu acredito que o anticristo, ele, assim como Jesus ele tem a sua igreja, que ele é o cabeça e a igreja é o corpo dele, também o anticristo ele tem a sua igreja, onde ele é o cabeça, assim como a igreja de Deus, né? Você tem Cristo como cabeça, o anticristo ele é um sistema religioso onde Satanás é o cabeça. O anticristo é o corpo, Satanás é o cabeça, entendeu? Então, para entender melhor, em Mateus 12, no versículo 22, Jesus havia expulsado um demônio de um certo homem, né? Que ele era cego e mudo. Então, diz assim o texto, ó. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, assim, aqui já fica algo. Aqui Jesus já deixa algo interessante aqui para a gente analisar. Todo reino dividido não subsistirá. Então, eu acredito que Deus vê a sua igreja como um corpo só. Não são vários corpos, são um corpo só. E como a gente percebe na parábola do joio e do trigo, que o joio ele está junto com o trigo e que o próprio Deus disse que não era para arrancar o joio, não era para arrancar o joio para que o trigo também não fosse danificado. A igreja ela é uma coisa só para Deus, ela é um corpo para Deus, mas ela está junto, ela está muito próxima do anticristo. A igreja ela está muito próxima. Ela está, podemos dizer que ela está interpolada com o anticristo, porque vou dar um exemplo de como a igreja está interpolada com o anticristo. Você pega uma pessoa, por exemplo, que está numa igreja que prega heresias, um exemplo, uma pessoa que prega heresias, e está ali aquela pessoa que está na mesma igreja, né? Está ali aquela pessoa que concorda com tudo que o pastor fala, o bispo, o líder religioso ali fala. Ele concorda com tudo mesmo. Aí um belo dia, né, vai um e discorda. E aquele cara que concorda com tudo, ele vai já vai bater de frente com esse que
está questionando, que está dizendo, vamos imaginar que na situação aqui que eu estou colocando, o pastor falou algo mesmo absurdo, digamos. Ele fala assim, um exemplo, né? Eu sou a favor de que a mulher aborte, certo? Vamos dizer assim, que ela pode abortar quantos filhos ela quiser. O líder falou, né? Um exemplo, só um exemplo. E aí a pessoa que diz, nossa, que absurdo, né? Esse cara é a favor do aborto. E aí o outro diz assim, não, que absurdo o quê, rapaz? É o bispo que está falando, tu quer ir contra ele é o homem de Deus. Aqui você percebe a interpolação da igreja com o anticristo aqui. Porque essa pessoa aqui, provavelmente ela tem chance. Só que esse cara aqui, ele não tem chance. Porque ele se encaixa naquele grupo lá de 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 12, que ele deleitou-se com a injustiça, né? Lá diz o texto, esse cara está se deleitando com a justiça. No arrebatamento, um será levado e o outro será deixado. Esse cara aqui é o que será deixado, entendeu? Um consegue se sair, né? Não concorda com o erro e o outro concorda. Esse cara tem mais chance do que esse que concorda com tudo, entendeu? Então é mais ou menos essa ideia que eu tenho do anticristo. O anticristo as pessoas estão juntas, o joio e o trigo, e o reino está dividido ali. A igreja é um só no meio toda essa divisão, né? Eu vejo isso como as denominações, né? E eu vejo que ali dentro está a igreja de Deus. Eu tenho essa ideia de que a igreja de Deus é composta, né, por todas essas... Só que na cabeça da igreja não é, por exemplo, uma pessoa que diz que só vai se salvar quem estiver na igreja X, da placa X ou da placa Y, é que vai se salvar. E essa pessoa ela já está totalmente com a mentalidade totalmente deturpada, porque Deus ele não olha placas. Deus, e a gente vai fazer um estudo sobre a igreja verdadeira, né? A igreja mesmo, a igreja que é na Bíblia mostra o que é a igreja, quem é a igreja, o que é a igreja de fato, biblicamente. A gente vai fazer esse estudo e a gente vai ver que esse pensamento de que Deus vai levar a igreja tal, da placa tal, que as outras vão tudo para o inferno, é um pensamento de criança, né? É um pensamento infantil até. Então, é só isso que eu queria falar hoje sobre o anticristo, né? O que eu acho que é o anticristo, né? Não é um homem, entendeu? Mas é um sistema religioso, na verdade, entendeu? E complexo. É difícil até falar sobre esse sistema, porque os filhos de Deus, muitos filhos de Deus estão dentro entre aspas, né? Espiritualmente falando, porque assim, ó, fisicamente falando, os filhos de Deus estão dentro do sistema do anticristo, mas espiritualmente eles estão fora. E o anticristo por si só está lá dentro e espiritualmente ele está também nas trevas, entendeu? Então é mais ou menos isso. É isso que é a ideia de anticristo, que eu tenho certeza que é isso mesmo, entendeu? As pessoas estão aguardando o anticristo. O anticristo está aqui. O anticristo está aqui e agora. O anticristo está operando nesse momento aqui. Entendeu? Muitas pessoas estão esperando o anticristo e estão lá dentro concordando com o anticristo face a face. Então era isso por hoje que eu queria falar sobre o anticristo, esse pequeno comentário. E espero que tenham gostado. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus e até mais, pessoal.